PH Santos falando pra gente sobre a função do crítico, explicando qual é o trabalho de um crítico, com PH Santos no Inteligência Limitada. Bora lá. Qual que é o trabalho que você acha do crítico, né? O crítico de cinema, o crítico de arte. Qual que é o papel dele? Você acha que mudou muito ou continua a mesma coisa? Não, mudou completamente. É mesmo? Acho que mudou completamente e está nesse momento agora, deixa eu ver que horas são, mudou de novo. É mesmo? É, eu acho que... Mudou muito. O papel do crítico... Eu vou até voltar pra gente escutar direito o que ele falou. O crítico de cinema, o crítico de... Vamos lá. Qual que é o trabalho que você acha do crítico, né? O crítico de cinema, o crítico de arte. Qual que é o papel dele? Você acha que mudou muito ou continua a mesma coisa? Não, mudou completamente. É mesmo? Acho que mudou completamente e está nesse momento agora, deixa eu ver que horas são, mudou de novo. É mesmo? É. O papel do crítico muda historicamente porque, enfim, o trabalho de um crítico ele é empregado sobre as necessidades de um determinado tempo histórico. Então, a gente tem sempre que se adaptar a esse momento histórico para ser esse lugar de reação a essa enquanto função na produção cinematográfica, né? Por quê? Porque o crítico ele é uma parte da engrenagem fundamental do desenvolvimento da linguagem cinematográfica. E aí, enfim, historicamente, o crítico sempre foi a antítese nesse processo, ou seja, o processo de negação nessa dialética. O cinema, o filme, ele é a tese nesse processo e nós, como antítese, produzimos, a partir do nosso diálogo com o filme, a partir da nossa crítica com o filme, uma síntese nesse processo de desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Isso não significa dizer que, sendo nós antítese, sendo nós negação, somos os caras que ficam falando mal o tempo inteiro de cinema. Não é isso. É sendo nós o ponto de negação. O ponto que irá reagir às coisas postas no mundo. E as coisas postas no mundo, de acordo com a nossa função, o cinema, de fato. Acontece que, como eu disse anteriormente, o crítico ele está sempre refém do seu tempo histórico, assim como qualquer coisa. E sendo o cinema uma arte nascida no capitalismo industrial, e portanto que se desenvolve no capitalismo industrial, o crítico também o é uma função inserida dentro desse contexto. Acontece que esse mesmo capitalismo Acontece que esse mesmo cinema que surge no capitalismo industrial, e sendo esse capitalismo um capitalismo que vai se desenvolvendo cada vez mais velozmente, ou seja, o intervalo do surgimento de uma técnica e outra cada vez mais curto, faz com que nós, enquanto críticos, estejamos inseridos dentro desse contexto capitalista onde esse se transforma, esse acaba sendo cada vez mais pungente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no capitalismo tardio, o crítico ele vem cada vez mais perdendo a sua característica de agente reativo ao sistema. Cada vez mais. Por quê? Porque esse capitalismo, sob a égide desse capitalismo tardio, transforma o crítico em um guia de consumo. Transforma o crítico em um guia de consumo. Como? A partir de diversos métodos. Metacritic, Rotten Tomatoes, IMDb, ou seja, você reduz a ideia do crítico a um número. E quem são essas pessoas que dão 90% de tomate para um filme? Quem são essas pessoas? São um número. Por quê? Porque esse número se transforma em algo muito mais rentável. O crítico ele deixa de ser um agente reativo para ser um agente conivente com a lógica de mercado. Para além dos métodos, para além das técnicas de apagamento do crítico, o mesmo capitalismo funciona sob uma perspectiva onde ele constrói a ideia de um crítico que é, em si, na sua individualidade, um guia de consumo. E aí surge uma pancada de críticos ou resenhistas, que, melhor a gente falar de resenhistas, que vão pra internet pra indicar filmes. Você já viu esse filme que tá passando na Netflix? É isso, sabe? Vocês já viram rolando isso.
E assim, nenhum problema com o trabalho dessa galera. É um trabalho muito interessante, eu gosto bastante de conferir alguns desses trabalhos e tudo mais. Mas vocês percebem que o mesmo capitalismo transforma esse no agente vigente, um agente conivente com o mercado. Por quê? Porque esse crítico faz sentido para a lógica do lucro. Esse crítico faz sentido para o lucro. Porque ele se transforma num guia de consumo. Percebe? E como é que o capitalismo transforma esse crítico num agente importante? Como é que ele dá visibilidade para isso? Gente, algoritmo. É internet. É só vocês verem que tipo de crítico, que tipo de gente que fala sobre cinema na internet que tem visibilidade. E aqui eu não tô nem falando do PH Santos, porque o PH Santos é maravilhoso. Mas no geral, sobretudo nas novas mídias que requer menor tempo para a explanação das suas ideias e tudo mais, ou seja, cada vez a gente precisa comunicar o que a gente deseja em menos tempo. E o discurso que pode ser empregado em cada vez menos tempo é justamente esse tipo de discurso de guia de consumo. Vocês percebem? Vocês percebem? E aí, enfim. O próprio capitalismo produz esse tipo de crítico na medida em que os novos que vêm surgindo e querem falar sobre cinema começam a compreender que é esse tipo de conteúdo produzido que dá view. Não adianta, portanto, eu estudar, querer comunicar como um crítico reagente que reage à lógica do mercado, se não é isso que produz view. Se esse tipo de conteúdo requer tempo para explanar as nossas ideias. E eu não tenho mais esse tempo, porque o conteúdo precisa ser produzido em cada vez menos tempo. E aí o crítico ele vem se transformando ao longo da história, se adaptando ao capitalismo. E o capitalismo criando o novo crítico. Eu acho que a crítica, eu acho que ela tá um pouco perdida de falar, porque tipo, não existe uma formação, não existe cartilhas, mas não existe uma cartilha universal. Sim, perfeito. A função de crítico de cinema, ela não é provinda de um curso. Você não precisa fazer um curso de crítica cinematográfica para se tornar um. Ou seja, a crítica de cinema é um ofício autodeclarado. Isso não significa dizer que, ainda que seja um ofício autodeclarado, que não requer uma ética. O problema é que, estando nós, e isso é desde sempre, mas sobretudo agora, estando nós em um momento histórico de internet, de velocidade, de massificação da comunicação, assim, se por um lado tem muita gente falando sobre cinema e isso é ótimo, por outro lado tem muita gente falando sobre cinema e isso é um problema. Por quê? É ótimo que esteja muita gente falando sobre cinema e que a gente possa divulgar cada vez mais a arte cinematográfica. Mas, por outro lado, é um monte de gente surgindo sem a preocupação sobre o que está sendo falado. Uma preocupação ética com o que está sendo falado. Sabe? E aí vai muito nessa toada. Se não há essa preocupação ética, se não há essa construção ética, se não há essa construção de fato do que é o papel do crítico, essa consciência do papel do crítico, ora, vai ter um monte de gente falando sobre cinema e é isso. Só. E um monte de gente que vai reproduzir a lógica do mercado. E ponto, vai ser guia de consumo. E é isso. Saca? Qual é a questão? Cada crítico tem uma característica diferente de construir ali um pensamento em relação a um filme. Filme, série, livro, quer que seja. Mas, com o lance, principalmente do Instagram, TikTok, etc., é muito fácil você parecer um crítico. O que é que eu digo parecer um crítico? Confunde-se o resenhista, que é aquele cara que indica, do crítico em si. O resenhista, ele não faz uma análise crítica de algo, ele... Eu acho que o resenhista ele vai mais pro caminho do é bom, é ruim. Ah, tá. Gostei, não gostei. Gostei, não gostei.
te indico esse filme aqui. Ah, boa. Fica aí que você vai ver o nome dele. Entendi. Entendeu? Eu acho que ele tá mais naquela de indicar e etc. do que ir também chegar a uma conclusão binária, muitas vezes binária, do que pegar o filme e Expandir. elevar esse filme, sabe? Isso, Colocar expandir. ele em outros lugares, em outras reflexões, em outros valores, em outros sentimentos, etc. Eu acho que esse que eu falei por último é o papel do crítico. Tá. Acho que não dá para você fazer uma crítica, é impossível você fazer uma crítica em 1 minuto. Ah, não, dá. Não dá. Perfeito. Entretanto, o crítico cada vez mais se vê condicionado a esse modelo. Percebe? Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico faz com que as pessoas cada vez mais tenham menos tempo, o que é uma contradição, ou uma suposta contradição, porque o capitalismo promete a gente, lá na virada do século XIX para o século XX, que o desenvolvimento tecnológico nos daria tempo, de lazer, inclusive. Só que o que eles nos entregam é mais coisa para fazer. Porque você reduz o tempo para fazer determinada coisa para fazer outras mais. Tá? E aí, isso se traduz na lógica de como o produto audiovisual se apresenta para nós. É o TikTok, é o Reels, é a internet, como ela se apresenta hoje. Cada vez mais, o produto é menor duração. E o crítico ele precisa se adaptar a essa lógica, a esse tempo, a essa duração. Então, gente, é isso. Não dá para o crítico expor a ideia que ele deseja para um determinado filme em 1 minuto, em 1 minuto e meio, em 3 minutos. Não dá. Mas ele precisa. E aí, como o mercado cria o crítico nesse processo? Fazendo com que esse crítico precise se comunicar com esse 1 minuto e meio. Ele se transforma no quê? Num resenhista. No cara que vai indicar um filme e no final vai dizer o nome. Percebe? Qual é a questão aqui? E aí o mercado ele vai sabotando esse crítico. O crítico que quer construir a ideia, que quer construir um debate acerca do filme, que quer desenvolver linguagem. Por quê? Porque esse crítico, ele é a negação do processo dialético. E sendo ele negação do processo dialético, ele quer que o cinema esteja em constante mudança. E mudança não é bom pra isso, ó. Mudança não é bom pro dinheiro. Não é bom pro lucro. Não é bom. É o que a gente sempre fala. O capitalismo tende a homogeneizar a escolha. Como? Padrão de gosto. Transformando os filmes numa lógica padronizada. Construindo um gosto padrão. E se esse gosto, através do crítico ou por outros artifícios, muda constantemente, há um risco maior ao lucro. Porque às vezes você vai ter que sair do filme para falar um conceito que você vai trabalhar, para você voltar para o filme, para mostrar como o filme trabalha esse conceito, para depois chegar à sua reflexão. Então é como se o filme ele fosse alvo do teu fichamento, do meu ponto de vista. O que hoje é mais parecido com a crítica, como eu encaro que é crítica, são os vídeos ensaio aí que a galera faz no YouTube, tem lá seus 20 minutos, não é questão de tempo, mas tem lá seus 20 minutos, 15 minutos, que o cara tergiversa, e o cara diz, então é por isso que o filme... E dane-se se o filme é bom ou ruim, dane-se se o filme é datado ou não datado, todos os filmes são datados. Todos os filmes são datados. A gente já conversou sobre isso aqui milhares de vezes. Né? Por que todo filme é datado? Porque todo filme demanda de um trabalho que será empregado em determinadas técnicas. E técnicas essas que têm idade. Tem idade. Então o trabalho empregado sobre determinada técnica é um trabalho que só poderia ser empregado naquele tempo histórico. Não é universal. Não é atemporal. Todo filme tem idade. Todo filme é fruto do seu tempo. Aí vocês vão falar, tá, mas o filme lá de 1950 de debate sobre racismo de maneira atemporal. Mentira. É claro que o tema racismo é atemporal, digamos assim. Mas a maneira como esses temas serão discutidos é completamente diferente em 1960 e 2023. Completamente diferente. Sacou?
todo respeito aos profissionais e tudo, mas dane-se o CGI, cara, também. O que é que me fez pensar? O que é que me fez refletir? E aí vamos lá, né? Eu acho que a crítica, trocando em miúdos, cada crítico vai ter uma opinião, melhor dizendo. Mas a crítica é fazer o mundo se enxergar naquilo ali, fazer a sociedade se enxergar naquele filme, naquela série, fazer o hoje se enxergar naquilo ali, datar aquele filme, ou seja, ele existe provavelmente por isso. Esse é o pensamento do momento na humanidade. A humanidade hoje saiu de uma pandemia, então é por isso que talvez Steven Spielberg esteja sendo tão, como é que eu posso dizer, voltando tanto para falar da origem dele. Pode ser o medo de um homem que teve medo de morrer e nunca falou da própria carreira, né, o apego que ele tem ao cinema, e por isso ele faz um Fabelmans da vida e não um filme de monstro, não sei o quê. Faz um filme super íntimo e etc. Então acho que o crítico ele tem que pensar isso. E outra, não é pensar fora da caixa, não é pensar diferente. Eu acho que é observar bem o mundo que está ao nosso redor, entender o filme dentro desse mundo e o mundo dentro desse filme. Entender o mundo dentro desse mundo, o filme dentro desse mundo, mas também entender-se como parte desse mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na sua crítica, você é o autor. Na sua crítica, você é o autor. Preste atenção nisso. Na sua crítica, você é o autor. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto crítico, a análise técnica sobre alguma coisa, ela não é imparcial. Ela não é imparcial. Esse negócio de técnica imparcial e tudo mais é coisa de, né? Paulo Guedes da vida, né? Economia e técnica. Na sua crítica, você é o autor. E, portanto, o embasamento técnico, o embasamento objetivo, os conhecimentos adquiridos que você tem de cinema, você só o tem por conta das suas vivências e da sua experiência com o filme. Então não há conhecimento adquirido fora da nossa existência. O processo de construção de conhecimento ele é feito por alguém, por nós. E esse conhecimento ele é adquirido pelas nossas subjetividades também. Não há como separar subjetivo de objetivo. São fatores indissociáveis. Você é o que é por conta daquilo que você adquiriu nas suas vivências e, portanto, também dos seus conhecimentos adquiridos nos livros, nos vídeos, ou seja lá onde for, mas também da maneira como você experimenta essa natureza. E por natureza, filme. Beleza? Mas antigamente, eu falo dos anos 80, a importância do crítico parece que era maior, não era? É porque tinha um lance de descobrir, né? Ele era capaz de fazer um filme estourar ou não, lembra naquela época? Principalmente os críticos americanos, né? Foi na época, acho que das avaliações, né? Os joinhas Exato. Assim. O Roger Ebert, ele passou por isso. A gente vê vários filmes antes, você vê documentário... Estrelinha, né? Não, e documentários os caras falam, e esse tipo de estrelinha, assista ou não assista, o bonequinho em pé, é guia de consumo. É o crítico se transformando nisso. É o que o mercado adora. A gente ficou preocupado se tal crítico ia gostar ou não, porque ia ser o que ia definir. Principalmente em peça de teatro acontecia muito isso. Muito. Musical, né? Restaurante, né? Restaurante e tal. E aí a gente vai no Ratatouille, né? Ratatouille, ele trabalha muito bem o papel do crítico. Exato. Você vê ali aquela galera criando arte, o ratinho e a secla do ratinho, né? Eles criando arte ali, mas ao mesmo tempo preocupado com o cara, e um cara super amargo, né? De olheiras profundas. O estereótipo, né, do crítico, né? Longilíneo, desenhado como se fosse um vilão e tudo. Ele entra, o universo fica sombrio, fica soturno, mas quando ele come o ratatouille, né? A cabeça dele explode, né? Eu acho que o crítico ele não está nesse antes. Esse antes é como o crítico foi levado a estar. Sobretudo nos anos 90, por conta das revistas e dos jornais. E acho que agora volta um pouquinho com esse lance de Letterboxd, Rotten Tomatoes e etc. Mas eu acho que o papel do crítico está no exato momento que o ego, inclusive o nome dele é Ego, né? O ego lá o Ratatouille. Ego. É mesmo? Exato momento que ele coloca o ratatouille na boca e sente a profusão de sabores. Eu acho que o papel do crítico está nesse momento. E é justamente esse momento que é tudo que eu falei pra vocês agora.
todo o conhecimento adquirido por aquele crítico, pelo ego, que ele tem conhecimentos técnicos adquiridos. Só que o crítico, o ego, antes de provar o Ratatouille, ele era o crítico distanciado. Era o crítico que se mantinha na Torre de Marfim. E, portanto, distanciado daquilo que ele observa, distanciado da natureza. E quando você se mantém distanciado do filme, você se coloca acima dele. Na Torre de Marfim. Acima daquilo que você observa. Distante, olhando sem ser visto. Você se coloca como superior. Afinal, você tem os conhecimentos. Você detém o conhecimento adquirido para domar aquela obra. Domar aquela obra. E sabe o que você faz quando você se transforma nesse crítico que possui os conhecimentos técnicos, objetivos, etc. e você doma a obra? Você mata ela. Você mata ela. Então o crítico ele deve fazer o trabalho de descer da Torre de Marfim e se aproximar dela. Se aproximar dessa obra. Ser parte. Permitir com que aquilo que se sente, sua experiência, seja parte daquele filme. Que suas vivências sejam assimiladas aos conhecimentos adquiridos. Isso é muito importante. Porque isso não tem nota. Esse sentimento, não existe uma nota que defina. Me dê uma nota. Você já viu a Capela Sistina? O teto da Capela Sistina? Claro. Já visitou? Me dê uma nota aí. Como assim uma nota? Me dê uma nota. Eu quero uma nota sua. De quanto? De 0 a 10? De 0 a 10. Você 10. não é o crítico? 10. Tu já viu a Mona Lisa lá no Louvre? Já. Me dê uma nota pra Mona Lisa. 8. 8, beleza. Tu acabou com a arte, né, pô? É isso. Destruiu a arte, né, pô? Destruiu a Mona Lisa. Deu uma nota 8 pra Mona Lisa. Porque eu tô pouco me... E agora, olha só isso. Olha como é interessante isso que o PH Santos fez aqui. Ele pediu pro Vilela dar uma nota pra Mona Lisa. E aí ele dá nota 8. Ponto. Ele não explica por quê. Não tem um texto. Não é acompanhado de uma ideia para que essa nota 8 chegue. Mas a pessoa que vê essa nota e não vê essa ideia, não vê esse texto acompanhado, ele simplesmente assimila o 8. Ou seja, falta alguma coisa? Talvez. Isso é um pouco do trabalho do Rotten Tomatoes, do Metacritics e etc e tal, que são agregadores de nota, que matam a individualidade do crítico. E aí, o espectador vai lá no Rotten Tomatoes e vê 90%, 80%. Tá, o que significa isso? E aí você assimila assim, abaixo de 70% foi pouco positivo, acima de 70% é bom. Mas aí você vai perceber que muito provavelmente o Vilela vai trazer isso, por isso que eu parei nesse momento. Aí você vai perceber que esse 8 para Mona Lisa está muito inserido na experiência que esse cidadão, no caso Vilela, teve com a Mona Lisa. E não com a Mona Lisa em si. Por quê? Porque a nossa experiência ela deve ser assimilada na maneira como assistimos os filmes. E o Vilela, provavelmente, vai chegar e falar, não, 8, porque tava cheio de gente, eu não conseguia chegar perto da Mona Lisa, ela era pequenininha, a gente espera um quadro grandão, e aí eu não consegui ver ela direito. Ou seja, a experiência que ele teve com o quadro fez com que ele desse uma nota 8. A experiência que ele teve com o quadro fez com que o humor dele fosse outro, com que a maneira como ele enxergava o quadro fosse outra. Mas quando você dá só a nota, a pessoa entra na crença, a pessoa que vê a nota, entra na crença de que aquilo ali é uma análise objetiva, é um número, gente. Há algo mais objetivo que um número? Essa é a perspectiva da dominação da natureza. Enclausurar a natureza, enclausurar a arte em um número. Chama pra qual é a nota? O que é que tu sentiu quando viu a Mona Lisa? Porra, cara, eu senti que tinha muito japonês e oriental na minha frente que eu não E conseguia aí, ver, por que cara. tu acha que aquelas pessoas queriam tanto estar Cara, era um perto da Mona absurdo. Lisa? Já foi pra lá ou não? Já É um fui. absurdo, né, cara? Fica um quadrinho com vidro lá, um monte de gente, tudo vazio, umas obras absurdas do lado e todo mundo lá. E qual foi o sentimento que tu teve com esse aperto pra ver um negócio tão pequenininho? Eu tive um sentimento de que as pessoas estavam perdendo muito com o resto do Louvre porque eles iam só em alguns lugares
e não via aquela beleza toda, mas é claro que é impressionante você ver ao vivo uma coisa que você sempre viu reproduzido em todos os lugares. Como é que tu acha que a Mona Lisa... Desculpa, como é que tu acha que o Leonardo da Vinci se sentiria vendo aquilo dali? Cara, tá aí. O que Eu acho que ele se faria? sentiria bem de aquilo ter atravessado tanto tempo e ainda ter tanta gente interessada num quadro que ele pintou, sabe-se lá por quê, né? Entendi. Se tu elaborar um pouquinho mais, isso é crítica de cinema que tu fez Entendi. agora. Dane-se a nota. Tu percebe como a Dane-se a nota nota. não me deu o sentimento que você Claro teve que para não. com os orientais que lá estavam, tentando cavocar um Tentando espaço. buscar tirar o máximo Isso, daquela... mas esse teu sentimento é que é o massa, tá entendendo? O que é que tu fez quando olhou pra Capela Sistina? Tu olhou pra cima? Qual foi o detalhe? Ah, o que é que tu cara, sentiu? Sentiu a presença de Deus? Sentiu a presença da arte? O que foi? Eu tentei me transportar na época que aquilo foi feito, né, cara? Demorou muito pra ser feito e os problemas que tiveram. Isso é A crítica de cinema. dor na mão do cara de pintar aquele negócio na... Isso é crítica de cinema. A nota, cara, É o que menos importa. na verdade não E importa. essa moda de... Não sei se o processo da realização importa tanto pra crítica, mas beleza. explicando os finais, né? Entenda o final de Existem tal dois caminhos disso aí, né? Eu fiz bastante. explicando é o que menos importa. Na verdade não E importa. essa moda de explicando os finais, né? Entenda o final de Existem tal dois caminhos disso aí, né? Eu fiz bastante, mas eu nunca explicava. Sem mentir, explicando o final de tal coisa. É porque, cara, você tá no YouTube, você tem que... Tem que dar um bait, né? Você tem que trazer o cara pro teu Não, vídeo, e né? você, senão na busca não te acham, né? Então, lembra que eu falei lá no início? Fala aqui, Jesus, professor, parece que lê o futuro. Eu li o futuro mais uma vez aqui agora. Lembra que eu falei lá no início? Que o próprio capitalismo, através dos seus mecanismos, através das suas técnicas, ela transforma, ela cria o crítico. Então, é isso. O crítico ele precisa se adaptar a determinados discursos de mercado. Então você precisa se utilizar de determinados artifícios de linguagem, né? Final explicado, explicando, veredito, sabe? Bom ou ruim. E aí você, pouco a pouco, nem vai sentindo, mas você vai se transformando num guia de consumo. Num agente, numa engrenagem do capitalismo. Numa engrenagem que no final das contas, aí, essa onda aí de Barbie e Oppenheimer, tá comemorando qual filme tem a maior bilheteria. Quantas pessoas mais tiveram na sala do cinema? Sabe? Então você vai se transformando nisso. Mais do que o bait, assim, é o indexar, né? Exato. Então eu indexava com o final explicado e na verdade eu estava interpretando o filme todo, fazendo exatamente o que eu faço agora. Eu acho, assim, eu não sei ainda a opinião do PH Santos, mas eu acredito, como o PH Santos disparou agora, muito bom, né? Mas eu acho que a interpretação não é a palavra correta. Interpretação não é a palavra correta. O crítico ele não está aqui para interpretar nada. Porque quando a gente, enquanto crítico, se dá o papel de interpretar a obra para alguém, a gente também está matando o cinema. A gente está matando a arte também. Porque a gente está levando para uma pessoa uma interpretação e, portanto, o único caminho possível para aquilo. Por mais que você fale, essa aqui é a minha interpretação, gente, você enquanto crítico pressupõe-se uma autoridade e, portanto, uma verdade acerca do filme. E quando você interpreta alguma coisa, aquele que lê leva a sua interpretação como verdade. Então acho que a palavra correta não é interpretação. Talvez o PHC só tenha usado... porque é a palavra mais fácil de chamar, né? Muito obrigado pelo sub, aliás. Gente, deixe seu sub aqui. A gente diminuiu o número de subs que virou o mês. Eu preciso muito de vocês, então use seu sub Prime, gente. O sub Prime é de graça. Se você é assinante da Amazon Prime, de graça você deixa seu sub aqui e ajuda o Projeto Lives a continuar acontecendo. Se você não é sub Prime, deixe o seu inscreva-se normal aqui. Claro, tem um valor mas isso vai, da mesma forma, ajudar muito com que o Projeto Lives continue acontecendo. Ou, mais ainda, se você já é sub, presenteie a galera do chat. Presenteie a galera do chat com sub, tá bom? É a mesma coisa. E você que tá no YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e você também pode ser membro. Seja membro aqui.
coisa que eu faço agora. E é engraçado que aí você pega quem é a galera que te critica no sentido de reclamar, que te reclama de se assistindo ou não assistindo. Lascou. Porque tem gente da área que diz assim, PH fez um vídeo com final explicado, um absurdo, se rendeu. Nem viu, cara. Nem viu. Tu nem viu que eu fiz a crítica mais profunda que eu poderia fazer a um filme. Tu nem viu a carta aberta de amor que eu fiz a esse filme no final. Mas enfim, Assim, o crítico, ele muitas vezes ele acaba tendo que se render. Tendo não. Ele acaba se rendendo a esses artifícios de mercado, final explicado e tudo mais. Que são esses clickbaits que vão aproximando o crítico dessa guia de consumo. Mas assim, ainda que você use o artifício e não faça, ainda assim, eu particularmente acho problemático. Não estou julgando o PH Santos por fazer, nada disso. Eu particularmente ainda assim acho equivocado, porque por mais que você não faça, só de estar no thumbnail, só de estar no título, faz com que a pessoa, ao entrar no vídeo, entre já com a cabeça de que você vai fazer. E mesmo que você não o faça, ele vai sentir aquilo que você está fazendo como sendo, sabe? E aí, enfim, e aí pode ser um problema, entendeu? eu acho que explicar, eu acho tenebroso. Mas por que essa busca do cara de eu preciso entender esse final? É porque a pessoa acha que ela não é inteligente ou ela não tem conhecimento suficiente para entender algo e precisa que alguém explique para ela? É uma coisa natural do ser humano? Ou é uma coisa recente? Eu acho que é natural. A gente já falou sobre isso. A indústria da cultura promove o que o Adorno chamava de expropriação do esquematismo. Ou seja, se massifica uma lógica de produção cinematográfica que caminha em direção ao padrão de gosto, e esse padrão de gosto se transforma, como o nome já indica, o padrão, né? E o que esse padrão oferece pra gente? O que o Adorno chama de expropriação do esquematismo. Ou seja, o esquematismo nada mais é do que a capacidade humana de perceber a natureza e, portanto, estética, e conseguir assimilar uma interpretação dessa natureza através do seu intelecto. Ou seja, é uma dialética entre a maneira como percebemos e a maneira como reagimos intelectualmente sobre ela. Esse é o esquematismo. O Adorno fala pra gente que a indústria da cultura oferece a expropriação desse esquematismo, ou seja, ele retira a capacidade do indivíduo de interpretar o filme por si só. Fazendo o quê? Oferecendo a obra, e ao mesmo tempo em que oferece a obra, a explica. Ou seja, no cinema hollywoodiano, no cinema de massas e etc e tal, nós temos um motor único da história. Um caminho único. Sabe? Fazendo com que o espectador não escape daquela lógica interpretativa que o filme já lhe oferece. Então esse é o caminho comum, esse é o padrão. E assim o espectador se acostumou a assistir filmes. E quando ele vê algo diferente disso, ele quer buscar a explicação. Ele quer buscar os caminhos que ele não compreendeu. Sabe? Porque ele está acostumado com o padrão, com aquilo que já lhe oferece a resposta. A indústria da cultura massificou esse modelo narrativo. Quando ele foge disso, ele precisa da explicação. Mas você não precisa de explicação. Pessoas quererem... Eu acho que é um papo bem longo, mas eu vou tentar resumir rapidamente. A arte, ela é inútil. Eu tenho um vídeo, inclusive, dizendo a arte é inútil. Várias pessoas falaram isso no meu podcast aqui. A arte, ela é inútil. Se não me engano, Cortella falou isso. E depois ele Foi? explicou por quê. Então vamos lá agora. É isso, Leni? Eu não lembro que eu não estava no episódio do Cortella, mas... Saiu bem agora, hein? Então, a arte é inútil. Daqui a pouco eu explico. Tá. Não vamos ter medo dessa afirmação. Tá. No prefácio do Dorian Gray, o Oscar Wilde escreve assim uma frase, cara, eu vou errar, mas parafraseando é isso aqui. Eu posso perdoar um ser humano que fez um copo, mas eu jamais posso... Não, um ser humano que fez um copo e não refletiu sobre isso, mas eu não posso perdoar um ser humano que fez uma obra de arte e não refletiu sobre. O que eu quero dizer? O copo, ele tem utilidade. Tem uma função. Ele tem...
Tipo, você coloca o quê? Que nem que ele vire um jarro, mas ele é utilitário. Ele pode virar arte, mas essencialmente ele tem utilidade. Ele é um recipiente, cadeira... coisas entram dentro dele. Fim. Certo. A arte, ela é inútil, porque ela necessita da nossa observação, do espectador, mais até do que do autor. Eu não quero saber qual é a intenção do autor. Dane-se a intenção do autor. O que eu observei, o que eu senti, o aperto que eu tive ao ver a Mona Lisa, ou o que quer que seja, isso é o que faz aquela arte ter utilidade. É o significado que eu ponho naquilo dali, para mim, que ela passa a se tornar útil. Né? Só que a maioria das pessoas pensam que ela está respondendo, ela nunca está respondendo, tampouco perguntando. A função da arte não é responder, não te dá resposta. Ela só está ali. Só existe. A Mona Lisa... A arte só existe. Perfeito. Ela só é. A arte só é. O exemplo que ele deu do copo aqui, parafraseando o Oscar Wilde, ele é interessante, né? Vamos pensar, vamos fazer um outro exercício. Eu já fiz esse exercício algumas vezes com vocês. Vou fazer 2 exercícios com vocês aqui agora para discutir a inutilidade da arte, tá bom? Vamos pensar nessa caneta aqui. Tá vendo essa caneta? Essa caneta aqui é um apetrecho, né? Ele tem uma utilidade, que é o quê? Escrever no papel. Percebe? Então vocês percebem que a utilidade dessa caneta, ela está fora da caneta. Para que essa caneta funcione, ela precisa escrever no papel. No momento em que essa caneta perde a sua utilidade, ela perde a sua função fora dela. E ela passa a ser descartada. No momento em que essa caneta para de ser útil, ela é descartada. Agora pense numa obra de arte que representa essa caneta. Ou seja, essa caneta pintada num quadro. Essa caneta pintada no quadro, ela não tem utilidade. Ela não precisa pintar no papel. Ela só é. Ela só existe. Ela deixa de ter sua utilidade e, portanto, ela não é descartável. O que é útil se torna descartável no momento em que perde sua função. Percebe? Qual é a questão aqui? Percebe a questão aqui? Por isso que, por exemplo, quando a Susan Sontag fala sobre contra a interpretação, é muito sobre isso. Porque no momento em que nós interpretamos uma obra de arte, um quadro, quando a gente interpreta, por exemplo, essa caneta pintada num quadro, o que a gente faz é interpretar o seu conteúdo, transformando a sua forma em um mero objeto de decoração. E se transformando essa pintura a partir de uma hipervalorização do conteúdo em relação à forma, transformando essa forma em um mero objeto de decoração, nós passamos a transformar essa arte em decorativa. E sendo ela uma obra de arte decorativa, ela passa a ter função. Tendo função, se ela deixa de ser decorativa, se ela não se encaixa em determinado ambiente, ela se torna descartável. Ou seja, quando a arte passa a ter utilidade, quando essa utilidade se esvai, ela morre. Percebe? Então, em essência, a arte é inútil. A arte é inútil. Mas ela tá lá o dia todo, mano. Esqueci. O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês, né? Imaginem, por exemplo, uma exposição. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque vem na minha cabeça. Eu queria muito fazer essa exposição um dia. Queria muito que essa exposição fosse possível um dia. Imagine uma exposição em que eu coloco para vocês 2 cadeiras, uma de frente para outra. 2 cadeiras, uma de frente para outra. Uma é uma cadeira normal, uma cadeira que vocês têm em casa, e uma é uma cadeira hiper estilizada. E eu falo para vocês, uma plaquinha na frente. Sente na cadeira e observe a obra. Para não fazer com que haja uma
escolha em bando, né? Eu falo para que entre na sala para ver essas cadeiras uma pessoa de cada vez. Qual é a cadeira que as pessoas vão escolher sentar? Ambas são cadeiras. Uma é obra e a outra não. Qual a pessoa vai escolher sentar? Né? Vocês percebem o que é obra de arte aqui? Vocês percebem, portanto, que a obra de arte ela tem a sua característica na forma, ou seja, no que ela é, enquanto aparência. A pessoa vai escolher sentar na normal. Ainda que ela saiba que a outra também é uma cadeira. A obra de arte ela é naquilo que ela se preenche, em como ela se preenche. E a maneira como ela se preenche aparece para nós enquanto forma. E é dessa aparência que nós experimentamos a arte. Esperando que alguém... É porque a gente não vê a parte de baixo do quadro, mas ela tá de perninha balançando, mano. Ela tá pouco se lixando se fica acompanhando com o olho isso. Quem tem que se preocupar com isso somos nós. E aí as pessoas acham que, como não viram uma resposta imediata naquilo, porque muitas vezes não parou para pensar, e como acha que existe uma resposta certa, portanto, uma utilidade, um recipiente, quer que seja, elas dizem assim, não entendi. Tem que buscar alguém que entendeu me explicar. Não. De qualquer forma que você tenha entendido ou não, você entendeu perfeitamente, velho. O que é que você sentiu? Eu falo isso muito com meu namorado. O que é que você sentiu? Não sei. Não é? Você sentiu alguma raiva, calor, chateação, vontade de parar. Indiferença? O que? Indiferença? Não sei. Eu não gosto de pensar nessas coisas, não. E passa pro próximo. Mas às vezes até o nada também. Sim, mas isso também traz uma discussão muito importante pra gente. Isso também traz uma discussão muito importante de como a obra de arte se relaciona com as pessoas na contemporaneidade, na pós-modernidade, tá? Porque nós vivemos nesse mundo em velocidade onde as exposições de arte também assimilam esse discurso. E aí todos nós levamos para a exposição um celular para tirar foto. E aí muitas das pessoas nesse mundo em velocidade passam de obra em obra tirando uma foto e indo embora. Passa uma foto, tira uma foto, passa no próximo quadro, tira uma foto, passa no próximo quadro, tira uma foto e vai indo. Não para sentir a contemplação da obra. Não para observar uma pintura. Tira uma foto e vai embora. Pra quê? Pra mostrar que esteve lá. Mas você precisa disso? Não. Aquele quadro tá na internet, gente. Joga na internet lá, a Mona Lisa vai estar lá. Você vai ver a Mona Lisa na internet. Pra que você precisa tirar uma foto? Não precisa da foto. A foto é tão somente pra você mostrar que esteve lá. Mas a maneira como se relaciona com a obra de arte e com as exposições de arte na contemporaneidade é uma maneira que promove esquecimento. Esquecimento. Memória no capitalismo, na pós-modernidade, esquece. Não à toa, de fato, o desenvolvimento da arte caminha nessa direção. Veja, por exemplo, que quando a gente fala da pintura, o que é pintura urbana, gente? O que é a pintura urbana? Grafite, o picho, etc e tal. Se não, pinturas que são assimiladas pela lógica da velocidade. Porque você está assimilando aquela pintura, aquela obra de arte, sob um contexto de velocidade urbana. Ou seja, você está inserido dentro da lógica da cidade, se deslocando, se mobilizando por essa cidade e ao mesmo tempo assimilando determinadas obras que você passa no nosso cotidiano. Mas você passa por elas. Você não para ver o grafite. Você passa. Entretanto, nessa mesma lógica pela qual a pintura se assimilou no ambiente urbano, tem se assimilado também dentro das galerias. A gente entra e passa pelos quadros.
tira uma foto de cada um deles, para mostrar que esteve lá, para mostrar que viu o Dalí, que viu o Da Vinci, que viu o Monet, que viu o Van Gogh, mas não sentiu nenhum deles. É isso. Se ela não te deu nada, ótimo. Tem arte ali, entendeu? Mas enfim, respondendo, por que as pessoas querem o explicado de maneira pragmática? Elas querem ou ecoar a própria opinião. O que eu quero dizer é, eu senti que, na verdade, o Homem de Ferro está criticando o capitalismo. Aí ela vai no YouTube, assim, procurando. O mesmo vale para show ao vivo. Sim, mas percebe que até mesmo os shows de música, os shows musicais, eles têm se transformado muito mais em espetáculos do que em shows musicais. Em espetáculos. E essa espetacularização da arte cria um novo tipo de espectador. Esse daqui, esse criador de conteúdo, não falou. Otário. O mesmo vale para futebol também, gente, por exemplo. Também a mesma coisa. Aquela lógica do estádio clássico, o estádio do meu Vascão, São Januário, aquele estádio clássico que é feito pra torcer, tem sumido. Tem dado espaço para as arenas, que é aquele espaço espetacularizado, onde você torce sentadinho, torcida de teatro, torcida do Flamengo, torcida de teatro. Você torce sentadinho, torce gravando o jogo, com luzinha pra cima, sabe? Estádio raiz tá morrendo por conta dessa lógica da espetacularização que o capitalismo promove. Que promove, por consequência, uma elitização dos estádios. Estádios não, arenas. Muito ruim. Próximo. Aí tem um criador que fala assim, eu acho que o Homem de Ferro está criticando o capitalismo. Gênio. Esse cara é foda. Por que ele tem esse sentimento? Porque, na verdade, ele é que é foda. Porque aí ele diz, o cara que tá no palco disse exatamente o que eu pensei. Como eu sou foda. Esse é o sentimento. E o sentimento 2 é de achar que as coisas têm que ter uma explicação. E não tem. Voltar no Albert Camus, um filósofo, enfim, escritor, quer que seja, ele fala do mito de Sísifo. Né? O mito de Sísifo é um rei que foi condenado a rolar uma pedra morro acima, quando chega lá embaixo, solta a pedra e ela vai até lá embaixo. E ele vai lá embaixo de novo, pega a pedra, não sei o quê. Repete eternamente. Ele achou um propósito ali dentro daquele rolar pedra ali, um sentimento. É basicamente o que a gente faz até a nossa morte, né? Etc. O que o Albert Camus quer dizer com isso? Que o mundo ele é absurdo, ou seja, nada tem significado. Nós é que colocamos significado. Qualquer que seja. O que é que tu sente quando vê a cor azul? Um monte de coisa aí. Tu nem vai saber explicar algumas vezes. Tampouco eu. E eu tenho certeza que eu sinto diferente. Mas só que tem alguém que acha que a cor azul tem uma explicação. A cor azul é a junção do isso com aquilo e acho que a refração... Não. Olha a teoria das cores aí, gente! Aí, Lucas Inutilismo. Que a paleta de cores, né? Ela só é azul, mano. Ela tá pouco preocupada qual é a explicação. O caminho é interessante, assim, mas, sabe... Não... Sabe, é isso. Dela, porque o mundo, essencialmente, não tem significado. Então você tem 3 caminhos quando você descobre que o mundo é absurdo, portanto, sem significado. Ou você, e o Camus fala sobre isso, eu não indico pra ninguém, tá? Ou você desiste, que é se mata. O suicídio é um tema primordial na obra do Camus. Ou você aceita que tudo tenha qualquer explicação, e aí você passa a crer, ou você vive uma E aí a religião, etc e tal, né? vida eternamente buscando a sua significação nesse mundo, em cada coisa que vai aparecendo nele. São esses 3 caminhos aí. Ou você crê em tudo, ou você crê em nada, ou você E se você? vai, né? Qual que você escolheu viver? Bicho, eu quero refletir sobre absolutamente tudo que passa na minha frente. Tô nesse time aí também. E comunicar, e falar de uma maneira que, às vezes, nem a maneira que tá na minha cabeça, porque é tão complexo. Mas não é bem deixa acontecer naturalmente, sabe? Esse processo de consciência que se assume
diante do absurdo deve ser acompanhado por uma perspectiva de mudança. E aqui talvez esteja uma crítica fundamental para o caminho, né? Não ser esse caminho de aceitação, digamos assim. Mas de estar diante do absurdo, compreender que é possível a mudança. Como? Para ver a história. Vocês sabem a resposta. Do jeito que tá, que eu não consigo falar, falo difícil, falo complicado. O pessoal reclama disso ou não? Às vezes sim. É. É porque eu também sou novo nesse traçado, né? Você citou Clóvis aqui, professor Clóvis, Cortella, né? Citou Cortella e tudo. Pondé teve lá. Pondé. Olha a idade desses caras, eles passaram muito tempo falando Cortella... Talvez difícil seja para falar fácil. Talvez seja o Pondé que tenha falado que arte inútil. Posso estar confundindo também. Eu sei que o Oscar Wilde falou. Esse eu tenho... porque essa assimilação da arte inútil, para muitos liberais se utilizam desse discurso com um enviesamento ligado à perspectiva do belo e tão somente do belo. Sabe? Que é essa ligação que o imediato com a obra, com a forma, nos leva ao divino. Sabe? E aí o caminho disso é aquilo que a gente discutiu lá quando a gente reagiu ao pastor da vaca privatizada, né? Que quando a gente se apropria da arte tão somente com uma perspectiva do belo, a gente cria também o feio. E o feio é degenerado, né? O feio deve ser extirpado. Com certeza. Mas enfim, eles passaram muito tempo falando difícil para falar hoje fácil, né? Eu tô aprendendo ainda. Boa! Deu pra gente reagir a bastante coisa aqui, deu pra gente conversar bastante sobre o papel do crítico. Mas e vocês? Curtiram o vídeo?